canal dos livros apócrifos. Eu agradeço por você estar conosco. E vamos mais uma passagem que eu estava falando lá no grupo hoje, né? E vamos estender ele até a nossa live das 19 horas e 15 minutos, falando sobre a escravidão do povo hebreu. Todos nós aprendemos que o povo hebreu, ele foi cativo, ele foi escravo no Egito durante 400 anos. Essa é a informação que nós temos. Mas se eu te falar que o povo hebreu não foi escravo durante 400 anos no Egito, você vai acreditar no que eu estou te falando? Sim, você vai acreditar porque nós temos fatos que mostram que o povo não passou 400 anos no Egito de escravidão, de tempo ruim, e sim 95 anos. Né? Eles passaram por momentos ruins. Eles podem ter totalizado 400 anos, mas não foram 400 anos de sofrimento. Não foram 400 anos de escravidão, como muitas igrejas pregam aí e falam para todo mundo que os 400 anos foram dentro do Egito. E não foi. E nós temos uma passagem que fala sobre a profecia que Yahweh, né, o nosso Pai Criador, falou para Abraão. Está no livro de Gênesis, no capítulo 15. Vamos lá, versículo 13. Eu vou junto com vocês abrir o livro de Gênesis. Estou abrindo o livro de Gênesis. E Gênesis você tem na sua casa. O capítulo 15, tá vendo? E agora vamos lá para o 13, né? Para a gente poder testificar sobre essa passagem. Vou me diminuir aqui, né? Como sempre eu faço. Vamos testificar. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo? Então está escrito assim, ó, então o Senhor falou a Abraão. Então o Pai, o Criador do céu, da terra e do mar, falou para Abraão, para o nosso pai Abraão, ó, com toda certeza, que a tua posteridade é aqueles que vão nascer, será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Tá aqui, ó. Tá escrito aqui. Certo? Ok? Ok? Então, o povo foi afligido por 400 anos. Está escrito aqui na palavra. Aí você vai pesquisar, eu não vou fazer isso por você. Você vai pesquisar aí. Quando terminou aqui no Brasil a Lei Áurea? Foram 3 quebras de lei. Tem a lei do ventre livre, a lei áurea e a libertação da escravatura. E se eu falar para você que esses 400 anos de escravidão, ele ainda não terminou, você vai acreditar? E se eu falar para você que esses 400 anos de escravidão está acontecendo nas Américas, em particular no Brasil, que foi o último país, um dos últimos países a abolir a escravidão. Então agora analise comigo, reflita comigo aqui, tá vendo? Então o Senhor falou a Abraão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Se você pegar a história do Brasil, e eu sei que você vai pegar a história do Brasil, você vai ler quando a monarquia foi destituída do poder pela República. Ok? E aí você vai ver, vai analisar. Então a escravidão aconteceu, está acontecendo no Brasil ainda. Porque o que é o salário mínimo, gente? É um salário mínimo. E de que nós somos escravos hoje? Hoje a escravidão ficou diferente. A escravidão não é igual àquele tempo. Tinha um camarada chamado William Lank, que ele foi contratado pelos escravagistas para poder mostrar uma outra forma de escravizar a pessoa. E falou assim, tira a coragem da pessoa. Tira a coragem do ser humano. Os pretos existiam. Os pretos estavam tudo por aí. Porque por causa da lei da princesa Isabel, eles foram livres. Então eles não tinham mais obrigatoriedade de cuidar das fazendas, de cuidar da casa, né, do seu senhor. Eles foram livres, tiveram alforria. Eles foram alforriados. Mas será que eles foram alforriados mesmo? Será que nós recebemos a carta de alforria? Será que os 100 anos, parece que foi em 88, se eu não me engano, que terminou
a lei, né, lá o assinado lá da libertação dos escravos. Mas eu quero dizer para você, gente, que os 400 anos de escravidão que a Bíblia está falando aí no livro de Gênesis capítulo 15, versículo 13, não foi no Egito. Não foi no Egito. Os 400 anos de escravidão foram aqui nas Américas. E em particular aqui no Brasil. Então isso, por que eu estou falando isso? Porque isso aponta para o povo hebreu. Isso aponta para a minha e para o seu antepassado, o meu e o seu antepassado. Porque no meu sangue, na minha veia, na sua veia, daí do outro lado, você que é brasileiro, você que é nato, tem uma miscigenação correndo no teu sangue. Entre índios, entre pretos vindo nos navios negreiros. Todo mundo tem um sangue de um preto correndo na sua veia. E os índios também, nós temos descendência de índios na nossa vida. E os índios que estavam aqui, quando Pedro Álvares chegou, né, e aí depois foram trazidos pretos, né, para substituir a mão de obra, porque os índios eles já estavam escravos aqui há 200 anos. Essa é uma informação importante para você. Os índios já eram escravos aqui. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, os índios já eram escravos, já eram tratados como mão de obra escrava. E os índios já não estavam querendo trabalhar mais. Então os senhores foram para a África, né? A nossa querida África, o Brasil era da África. Olha só como é que a gente vai começando a juntar a história. E pegaram da África os supostos africanos, né? Os supostos filhos de Cush, mas não foram, e nem de Canaã. Os descendentes da África, porque a África e Jerusalém está na África, os descendentes da África foram os semitas, chamados de pretos, lá da ilha de Madagascar, da rainha Halavalona, que são os hebreus, né? E dentro dos hebreus tem as tribos, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E a tribo que estava aqui no Brasil eram as tribos que se perderam, era a tribo de Azer. Então a tribo de Azer eram os indígenas, que já estavam aqui sendo escravos há 200 anos. Porque isso é que a história conta para você, tá, gente? Porque a história vai contar até certo ponto. E depois dos 200 anos vieram os presos que formaram as 12 tribos aqui no nosso território, que foi a tribo de Arudá e a tribo de Benjamim. Esses únicos dois que ficaram em Jerusalém, antes dela ser afundada, eles vieram para cá por causa daquela passagem de Mateus capítulo 24, que diz que se esses dias não fosse abreviado, não existiria mais nada para a gente contar aqui. Então, a gente pega até um pouco dessa palavra, ela tem duas profecias, uma para aquele tempo e outra para o tempo do futuro da vinda do nosso amado querido Yahuwah. E o que eu quero dizer para vocês nessa mensagem? Primeiro que vocês vão ter que pesquisar. Vocês não vão comer no que eu estou te falando. Eu estou só dando um refresco para vocês verem que é o seguinte, a profecia está se cumprindo ainda. Nós somos descendência de Abraão. Nós, eu, você aqui do Brasil, a América, somos descendentes de Abraão. Não são todos, porque houve uma miscigenação. Mas você que é nato, você que é um habitante remanescente dessa terra, os teus pais, você veio de uma hierarquia, né, dos teus pais, um antepassado teu. Eu, no meu antepassado tem índios, porque minha mãe, ela é filha de índios, pernambucana. Então eu tenho uma irmã chamada Iraci, Iracema, nome de índios. E tenho no meu sangue também parte dos judeus sefaditas, que são aqueles que estão de Portugal, que são a família de portugueses. E é uma miscigenação. Quem é nato daqui? Os pretos, todos os pretos. Alô, você que é pretinho, que mora nas comunidades, pretinho. Você que está me vendo aí agora, procura saber a sua genealogia, de onde veio seus avós. Se realmente vocês são africanos, você diz assim da África, então procura puxar de que lugar da África o seu parente veio. Isso foi apagado, gente. Com a chegada dos navios negreiros aqui no Brasil, só foi apagado. Os nomes dos pretos que vieram para cá, eles foram tirados. Eles vieram sem nomes. Você sabia disso? Os nomes foram colocados aqui. Isso é mais uma informação no nosso canal DRM, tá? Vocês têm que pesquisar. Então, os 400 anos de escravidão, nós temos aí depois, daqui a alguns dias, nós teremos o Dia da Consciência Negra, né? O Dia de Zumbi dos Palmares. Eles colocaram um dia para zumbi. Mas você vai entender
E tudo isso que você aprendeu, né, no MEC, reestude, reavalie. Você que é evangélico, isso que falaram para você é o povo, e conta, não, o povo passou 400 anos no Egito. Não foram 400 anos, foram 95 anos de sofrimento. 400 anos de escravidão foi aqui no Brasil. No Brasil foram 400, aí até mais, né? Esse é o canal DRM, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo, que a Roxo abençoe a todos vocês e que a Roxo conduza vocês à verdade. Forte abraço para vocês, um ótimo dia, gente, tchau. Hoje, às 19 horas, vamos falar mais sobre esse tema aqui, sobre os 400 anos de escravidão nas Américas e no Egito, os tempos de escravidão. Vamos mais a fundo nesse assunto para conversarmos com vocês, tá bom? Forte abraço, bom dia para todos, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. É importante você se inscrever no nosso canal. Abraço, gente, tchau!